Existe um momento na vida em que continuar sendo a mesma pessoa começa a doer mais do que mudar. É quando aquilo que antes parecia suficiente já não preenche mais. A rotina perde sentido. As conquistas parecem vazias. As relações começam a revelar feridas antigas. E, por mais que você tente seguir em frente como sempre fez, alguma coisa dentro de você começa a sussurrar. Não dá mais para viver assim. Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que a vida humana não é apenas uma sequência de acontecimentos externos. Para Jung, existe uma jornada interior acontecendo o tempo todo. Uma jornada de confronto com aquilo que escondemos, com aquilo que reprimimos, com aquilo que fingimos não sentir e com aquilo que ainda precisamos nos tornar. Muita gente acredita que mudar de vida é apenas trocar de trabalho, terminar um relacionamento, ganhar mais dinheiro, mudar de cidade ou começar uma nova rotina. Mas Jung nos levaria a uma pergunta mais profunda. De que adianta mudar o cenário externo se a sua mente continua presa aos mesmos padrões internos? Por que existem pessoas que mudam de casa, mas continuam carregando os mesmos medos? Mudam de relacionamento, mas repetem as mesmas escolhas. Mudam de emprego, mas continuam se sentindo insuficientes. Mudam a aparência, mas continuam em guerra consigo mesmas. A verdadeira mudança de vida não começa quando você altera o que está fora. Ela começa quando você tem coragem de olhar para o que está dentro. Jung dizia que aquilo que não tornamos consciente aparece em nossa vida como destino. Essa é uma das ideias mais fortes de sua obra. Significa que tudo aquilo que você não enfrenta dentro de si pode acabar conduzindo suas escolhas sem que você perceba. Um medo não reconhecido pode virar sabotagem. Uma dor antiga pode virar agressividade. Uma insegurança escondida pode virar necessidade de aprovação. Uma ferida não tratada pode escolher por você. E talvez essa seja uma das maiores tragédias humanas. Achar que está escolhendo livremente, quando na verdade está apenas repetindo padrões inconscientes. A pessoa diz: "Eu sempre atraio o mesmo tipo de problema." Mas talvez ela não esteja apenas atraindo. Talvez esteja repetindo. Talvez exista algo dentro dela que ainda não foi compreendido. Jung chamava a atenção para essa dimensão profunda da psique, a parte de nós que não aparece na superfície, mas influencia nossas atitudes, nossos desejos, nossos medos e nossas decisões. É aqui que entra um conceito fundamental de Jung: a sombra. A sombra é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo. Não apenas coisas ruins, mas também potenciais esquecidos, desejos reprimidos, forças não desenvolvidas e verdades que você não quer admitir. A sombra pode aparecer na raiva exagerada, no ciúme, na inveja, na necessidade de controle, no medo de ser rejeitado, na dificuldade de dizer não, na compulsão por agradar, na autossabotagem e até na crítica excessiva aos outros. Muitas vezes, aquilo que mais nos incomoda no outro revela algo que ainda não resolvemos em nós. Não significa que o outro esteja certo. Significa que a intensidade da nossa reação pode ser uma pista. Jung nos ensina que a transformação começa quando paramos de fugir da nossa própria sombra. Mas enfrentar a sombra não é se destruir com culpa. É se conhecer com honestidade. É admitir: sim, isso existe em mim. Sim, eu tenho medo. Sim, eu sinto inveja. Sim, eu quero ser reconhecido. Sim, eu fui ferido. Sim, eu também tenho partes difíceis. Porque aquilo que você nega não desaparece. Aquilo que você nega passa a agir por trás. A mudança de vida exige esse tipo de coragem.
Não a coragem performática, de parecer forte o tempo todo, mas a coragem silenciosa de encarar suas próprias contradições, de olhar para a própria história sem maquiagem, de perceber que algumas dores que você culpa no presente talvez tenham raízes muito antigas. Jung também falava sobre o processo de individuação. Esse é um dos conceitos centrais de sua psicologia. Individuar-se é tornar-se quem você realmente é, e não apenas quem esperaram que você fosse. É sair da máscara social, sair do personagem, sair da necessidade de agradar e começar a integrar as partes verdadeiras da sua personalidade. Desde cedo, muitas pessoas aprendem a usar máscaras. A máscara do forte, a máscara do agradável, a máscara do bem-sucedido, a máscara do que sempre dá conta, a máscara do que nunca sofre, a máscara do que está sempre disponível. E, com o tempo, a pessoa esquece onde termina a máscara e onde começa o verdadeiro eu. Jung chamava essa máscara social de persona. A persona é necessária para viver em sociedade, mas ela se torna perigosa quando você passa a acreditar que é apenas ela. Quando você vive apenas para manter uma imagem, começa a perder contato com a própria alma. Você sorri, mas está exausto. Você responde, está tudo bem, mas está desmoronando. Você realiza, mas não se sente vivo. Você agrada a todos, mas se abandona. Você parece inteiro por fora, mas por dentro está fragmentado. Mudar de vida não é apenas construir uma nova fase, é abandonar uma falsa versão de si mesmo. E isso dói. Porque toda mudança verdadeira exige uma espécie de morte simbólica. A morte de uma identidade antiga, de uma ilusão, de uma dependência emocional, de uma história que você contou sobre si mesmo por anos. A morte de um personagem que você sustentou para sobreviver. Mas Jung entendia que a psique humana cresce através desses confrontos. Aquilo que parece crise pode ser chamado interior. Aquilo que parece fim pode ser transição. Muitas vezes a vida quebra nossas certezas não para nos destruir, mas para nos obrigar a encontrar uma verdade mais profunda de si mesmo. Jung valorizava os símbolos, os sonhos e os sinais internos da alma. Para ele, o inconsciente não era apenas um depósito de traumas, mas uma fonte de orientação. Os sonhos, os incômodos repetidos, os medos persistentes e até certas coincidências significativas poderiam revelar algo que a consciência ainda não compreendeu. Por isso, quando a vida fica pesada demais, talvez a pergunta não seja apenas como faço isso passar? Talvez seja o que essa fase está tentando me mostrar? Essa dor está revelando uma dependência? Essa ansiedade está mostrando que você vive longe de si mesmo? Esse vazio está denunciando que você vive uma vida que não é sua? Esse cansaço está avisando que sua alma não aguenta mais sustentar uma máscara? A mudança começa quando você para de tratar todo o sofrimento como inimigo e começa a escutá-lo como mensagem. Isso não significa romantizar a dor. Significa reconhecer que algumas dores têm uma função: acordar partes suas que estavam adormecidas. Jung não propunha uma vida superficialmente positiva. Ele sabia que a luz nasce do confronto com a sombra. Não existe amadurecimento real sem integração. Não existe consciência profunda sem coragem. Não existe transformação verdadeira sem atravessar aquilo que evitamos. É por isso que muitas pessoas querem mudar, mas não querem se conhecer. Querem uma vida nova, mas não querem abandonar o velho personagem. Querem paz, mas continuam alimentando padrões inconscientes. Querem liberdade, mas continuam presas à aprovação dos outros. Querem amor,
mas continuam escolhendo a partir da ferida. Querem sucesso, mas continuam movidas pelo medo de não serem suficientes. A mudança de vida na visão junguiana é reorganizar a relação com a própria alma. É perguntar: quem eu sou quando ninguém está me olhando? O que eu desejo de verdade? Quais partes de mim eu abandonei para ser aceito? Que medo governa minhas escolhas? Que sombra eu preciso integrar? Que versão de mim está tentando nascer? Essas perguntas não são confortáveis, mas são libertadoras. Porque chega uma hora em que a vida cobra a autenticidade. Você pode adiar esse encontro consigo mesmo, mas não pode fugir para sempre. O corpo começa a falar. A ansiedade começa a gritar. Os relacionamentos repetem os mesmos conflitos. E aquilo que você tentou esconder no inconsciente começa a bater na porta. Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Talvez o sentido da vida não seja se tornar perfeito ou invencível. Talvez seja se tornar inteiro. Ser inteiro não é ser sem falhas. É parar de negar partes de si. É integrar força e vulnerabilidade, razão e emoção, luz e sombra. Mudar de vida é parar de viver no automático. É deixar de repetir histórias herdadas. É sair do papel que te deram e começar a escrever a própria história com consciência. E talvez a maior virada aconteça quando você entende que não precisa destruir quem foi para se tornar alguém novo. Precisa compreender quem foi, acolher o que foi ferido, integrar o que foi rejeitado. A vida muda quando a consciência aumenta. A vida muda quando você reconhece seus padrões e para de culpar tudo fora para investigar o que se repete dentro. A vida muda quando entende que a transformação não é uma fuga, mas um retorno a si mesmo. No fim, Jung nos deixa uma mensagem profunda. Enquanto você não olhar para dentro, continuará procurando fora respostas que só podem nascer de dentro. Enquanto não tornar consciente aquilo que te governa, continuará chamando de destino aquilo que, na verdade, é repetição inconsciente. A mudança que você tanto procura talvez não comece com uma grande decisão externa. Talvez comece com um ato silencioso e corajoso. Olhar para si mesmo sem fugir. Porque quando você muda a forma como se enxerga, muda a forma como escolhe. Quando muda a forma como escolhe, muda a forma como vive. E quando muda a forma como vive, aquilo que antes parecia destino, começa finalmente a se transformar em consciência. Referências usadas como base. Carl Gustav Jung, O Eu e o Inconsciente. Carl Gustav Jung, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Carl Gustav Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões. Carl Gustav Jung, Aion, Estudos sobre o simbolismo do si mesmo. Carl Gustav Jung, Tipos psicológicos.